Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de Cantares, no capítulo 3, verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não encontrei. Senhor, lida está a tua palavra. Pedimos ao Pai que o teu Santo Espírito nos conceda a revelação do Deus da mesma. Fala conosco esta noite. Falamos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos estudado no livro de Cantares os tempos em que a igreja viveu, desde o início da igreja, marcada ali como a madrugada, né? Nos fala ali do início da igreja primitiva. Também os momentos como o período do meio-dia, período da tarde, período ali que nos lembra, né, o sacrifício de Jesus na cruz, período marcado pelas grandes tribulações que a igreja primitiva passou, onde os teus servos eram ali jogados nas arenas, enfrentavam as fogueiras, né? E também, hoje nós vamos estudar, aprender um pouco mais sobre o período que nós estamos vivendo hoje, profeticamente. E o período que nós vivemos hoje, profeticamente, é o período da noite. É o período que antecede a volta do noivo, a volta do Senhor Jesus. É o período conhecido como o período das trevas, onde o mundo ele vive, ele passa por trevas. Mas aqueles que são servos do Senhor, eles vivem na luz, eles têm a luz do Espírito Santo, né? E o Senhor, ele tem um conselho para as nossas vidas nesse dia, que é sermos prudentes. Nós sabemos que estamos muito perto do arrebatamento, muito perto da volta dele. E é por isso que nós temos vivido umas notícias, os noticiários, os jornais, as redes sociais, né? Nós temos visto que o mundo está passando por umas trevas muito grandes, né? Nunca se viu tantas notícias ruins, né? E tudo isso são sinais proféticos, são os marcadores proféticos para que possamos saber o tempo que nós estamos vivendo. É o que identifica esse tempo que nós vivemos hoje, que é o período da noite. E para esse período o Senhor, Ele nos alertou. Ele nos alertou através da parábola ali das 10 virgens. Parábola muito conhecida. Nós temos estudado bastante em cima dessa parábola, né? Que está em Mateus 25, a partir do verso 2. Vou abrir aqui na minha Bíblia. E o Senhor Jesus, ele nos conta que o reino dos céus, ele é semelhante a 10 virgens. Era um grupo ali de 10 virgens. E elas tinham as suas candeias e elas iam sair para o encontro do noivo. Mas a Bíblia nos fala ali de 2 grupos. 5 delas eram insensatas e 5 eles as chamam de prudentes. E ele conta que 5 havia a candeia e havia também a reserva do óleo, a reserva na botija. Mas 5 não havia mais essa reserva, né? Ele fala que o noivo ele demorou a chegar e com isso todas elas pegaram no sono. Mas quando deu a meia-noite, ouviu-se o grito: aí vem o esposo, aí vem o noivo. E eles viraram e falaram assim: saiam para encontrá-lo. Mas aí todas acordaram, e aí as 5 que tinham a reserva do azeite, elas entraram. E as outras 5, elas não puderam entrar, elas ficaram desesperadas. Elas pediram: dai-me um pouco do seu azeite. Mas as prudentes viraram e falaram assim: não posso te dar, porque senão vai faltar para mim e para você, né? É a prudência delas. E aí, como não teve como elas entrarem, por quê? Porque a candeia, naquela época a gente não tinha essa luz. E a candeia, ela servia para iluminar o rosto, fazendo com que a noiva ela fosse identificada ali ao entrar para a festa. Hoje, nós sabemos, olha, profeticamente, a candeia ela fala do nosso espírito, do nosso coração. E a reserva, o azeite, ele nos fala do Espírito Santo. Então, o fogo, a luz ali do Espírito Santo, é o que identifica a igreja fiel para o dia do arrebatamento. A igreja fiel, ela tem a marca do Espírito Santo. Ela tem essa marca.
E ela vai ser identificada por essa marca no dia do arrebatamento. E todas sabiam disso. Todas sabiam disso. Por isso que a palavra fala, sábias e nécias, tolas, imprudentes. Por isso que usa esses nomes assim, entendeu? E aí ele virou e falou que não teria como elas entrarem. Ele virou e falou assim, eu não as conheço. Elas não foram reconhecidas, porque elas não tinham essa marca, né? Então, quando nós vemos a diferença dessas 10 moças, olhando para elas fisicamente, elas eram iguais. Elas estavam preparadas para o casamento, elas tinham as vestes nupciais, elas tinham a candeia, mas um pequeno detalhe as impediu de entrar para sempre, porque a porta ela foi fechada. E nós vivemos, e o Senhor ele nos alerta por causa disso mesmo, porque assim como elas não tiveram outra oportunidade, assim também a igreja de Cristo, ela não vai ter outra oportunidade. A oportunidade vai ser dada uma única vez, que é o arrebatamento, certo? Nós vemos aqui que o sono, ele veio para todas. Ele não veio só para 5 prudentes ou para 5 imprudentes, né? E o período da noite nos fala isso. É um período que a gente luta contra o sono espiritual. E é por isso também a necessidade de termos conosco a reserva do azeite. Porque muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente passa por momentos, por desafios, e que às vezes é uma enfermidade, é um problema na família, a gente não tem força para orar. Mas olha, você tem a reserva. Cada vez que nós subimos à casa do Senhor, nós estamos enchendo a nossa reserva. Cada vez que nós louvamos, buscamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, buscamos nas madrugadas, usamos ali os recursos da graça, nós estamos enchendo a nossa reserva. E o período da noite é um período muito difícil por causa disso, das dificuldades da busca ao Senhor. É o que a igreja está começando ali a passar. Muitos já não conseguem, já não tem essa liberdade de buscar ao Senhor, ter uma porta de uma igreja aberta, buscar ao Senhor com ter as Bíblias abertas, terem pregações, né? Muitos países já têm passado por essa perseguição, é por isso que a palavra de Deus vira e fala assim, buscar enquanto se pode achar, né? Por isso que a palavra vira e fala que nós devemos de aproveitar o tempo que nós temos, não desperdiçar ele, isso é prudência, né? Nós precisamos desse azeite, nós precisamos dessa reserva, não é mesmo? Então, da mesma forma que o sono, ele veio para todas, o grito também ele veio para todas. Aí vem o esposo. Mas o que aconteceu? As que não tinham, não entraram. E a porta se fechou, né? E nós vimos ali, pelas características delas, todas tinham santidade. A Bíblia fala que todas eram virgens, todas tinham o convite, todas tinham a candeia, todas tinham características que, se a gente for olhar, para elas poderem entrar na festa, né? E nisso nós aprendemos que só a santidade, é uma pergunta, só a santidade, ela vai te dar esse direito de entrar no reino dos céus? Nós vimos que aqui não, né? Aqui nós vimos que a prudência, ela tá junto com a santidade. E é interessante isso, por quê? Porque nós temos vivido um tempo em que muitos têm buscado pela aparência. As roupas, indo aos cultos. A igreja é infiel, a gente tem visto isso. Quando a gente estuda aqui no livro de Cantares, nós vemos que a igreja é infiel. Ela tem todas as características de uma igreja fiel, mas ela não tem o Espírito Santo, né? Aqui quando vira e fala assim, ó, de noite busquei em minha cama aquele a quem minha alma, aquele em quem minha alma ama. Gente, ela amava o noivo, mas o amor dela não foi suficiente para ela se levantar e buscar a tempo. O amor que ela sentia pelo noivo não foi como o versículo que vira e fala assim, que nós devemos de amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Não foi esse amor. Foi um amor que viveu ali no comodismo, não é mesmo? Nós vemos que é igual, tem um versículo que vira e fala assim, que muitos em meu nome vão dizer no último dia lá, Senhor, Senhor, mas no teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei, né? Em seu nome
Mas o Senhor, ele vira e fala o que nessa passagem? Apartai-vos de mim, porque nunca os conheci. Irmãos, porque não é só conhecer ao Senhor da boca para fora, não é só ir nos cultos. O Senhor, ele nos chama para uma vida de intimidade. E a intimidade com o Senhor, ela é diariamente, ela é uma busca, é renúncia, é caminhada, é madrugada, é choro, é estudo, é passar tempo, sabe? E é isso que vai nos fazer ser reconhecidos pelo Senhor, não é mesmo? Tem uma outra parábola, que é a parábola da figueira, onde Jesus, ele vê ali uma figueira linda, vistosa. Era uma época que a figueira, não era a época da figueira dar frutos. E a figueira, quando ela não está na sua época de frutos, ela fica feia. Mas ele olhou para aquela figueira e viu que ela estava tão linda e disse, ela vai ter frutos. Mas quando ele chega nela e busca frutos nela, ele não encontra. E ele virou e falou que ele era para secar, era para cortar aquela figueira. Não é mesmo? Então, nas nossas vidas, gente, nós não podemos ser apenas folhagem, sabe? Deus, ele chama, a palavra vira e fala assim que nos últimos dias eu buscarei os verdadeiros adoradores, são aqueles que me buscam, que me adoram em verdade e em espírito. É tempo de buscar ao Senhor em verdade e em espírito, sabe? Não é tempo mais de viver só de aparência, porque aparência por aparência, as tolas ficaram para trás, as 5 que foram imprudentes ficaram para trás, porque elas não tinham o principal. E o principal aqui era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. O Senhor, ele nos chama para nos enchermos daquilo que ele tem para as nossas vidas, daquilo que somente o Espírito Santo pode nos dar, as virtudes do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Assim seremos reconhecidos. Não é tempo de perder tempo, é tempo de correr atrás do tempo perdido, não é mesmo? O Senhor ele fala assim que aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais. É tempo disso, de santificar, de purificar, de ser prudente, de estar preparada, porque o dia está chegando, o grande dia está chegando. Como que uma noiva prudente, ela espera pelo noivo? Ela vai passear no shopping? Ela vai fazer o quê? Ela vai ficar assistindo séries, novelas? Não! Ela vai para o salão, ela vai arrumar, ela vai se cuidar para preparar com o noivo. A igreja fiel, ela se prepara com os adornos do Espírito Santo, os adornos da igreja fiel. É o Espírito Santo, é os frutos do Espírito Santo, não é mesmo? E depois, nós vimos aqui ainda elas virando falando, né, assim, dá-nos um pouco do teu azeite. E por que as prudentes não deram do azeite? Porque a salvação, ela é individual. Nós não podemos transferir a nossa salvação. Ela é individual, né? Ela é intransferível, né? É por isso que seria tão bom, né, se a gente pudesse buscar e no dia lá a gente poder repartir, ver que aqueles que não têm estão para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, para aqueles que não correram atrás. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas a palavra de Deus vira e fala que não. Que a salvação ela é individual e intransferível, não é mesmo? Nós devemos buscar pelos nossos. Nós oramos. É nosso dever orar para que aqueles que a gente ama, eles possam também ter suas experiências e buscar ao Senhor, né? Ter a nossa candeia cheia é falar de Jesus. Ter a nossa candeia cheia é testemunhar do amor de Jesus, né? A palavra dele fala que não se pode esconder uma candeia debaixo de um alqueire. Não, ela tem que ficar no alto para iluminar. Assim como a palavra de Deus vira e fala assim que a luz, que a nossa luz, ela tem que ser como a aurora, a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito, né? A luz da aurora, ela começa pequenininha, ela começa numa chama pequenininha ali, né? Mas ela vai raiando, vai raiando o dia, o sol, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmãos, isso nos fala do começo da nossa caminhada. A luz do Senhor nas nossas vidas, às vezes ela começa ali na nossa caminhada muito pequenininha, mas ela tem que brilhar mais e mais até ser dia perfeito. E dia perfeito é esse dia que o Senhor Jesus, ele virá para nos buscar. Aleluia, né? Louvado o nome do Senhor. E ele quer nos encontrar assim, com a candeia cheia, revestidos de poder, revestidos do Espírito Santo, não é mesmo? Muitos, nessa última hora, têm deixado o óleo se acabar, têm deixado o fogo se apagar. E é nisso que o Senhor nos chama para sermos vigilantes, para que esse fogo não se apague,
né? A igreja infiel, ela vira e fala assim: de noite busquei em minha cama, mas não achei. Por que ela não achou? Porque ela buscou o Senhor no comodismo, na cama. E o Senhor, Ele não quer ver ninguém no comodismo. Nessa última hora nós precisamos nos levantar. Nessa última hora nós precisamos nos posicionar. O chamado de Deus para as nossas vidas é: se posicione, igreja. Se posicione, está chegando a hora. Né? Aqui, o que ele virou e falou com Elias? Elias, põe de pé e falarei contigo. Ele virou e falou, né? Levanta-te, põe de pé e falarei contigo. Lá em Efésios 5,14, vira e fala assim, olha: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Né? O Senhor, Ele não quer ver ninguém no comodismo, Ele quer a gente que despertado, Ele quer a tua igreja despertada nessa última hora. Ele vira e fala assim ainda, Ele continua: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Irmão, o Senhor, Ele nos chama para isso, para uma vida cheia do Espírito Santo. Não é tempo de se embriagar com as coisas do mundo. Não é tempo de desperdiçar com as coisas do mundo. É tempo de buscar o Espírito Santo pelas nossas vidas. Nós estamos no mês, que é o mês da dedicação, onde nós temos tido ali a oportunidade de louvar mais ao Senhor, a oportunidade de buscar mais ao Senhor, de sermos gratos. Mês da dedicação é reconhecer tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e trazer isso em ofertas de gratidão a Ele, né? Lá em Tessalonicenses também nos fala: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. É o tempo que nós temos vivido, né? É o tempo da noite onde muitos têm se embriagado, muitos têm dormido, mas o Senhor, nós somos da luz, nós somos do dia que fala. E por isso nós não devemos ser como os demais, adormecidos, mas nós devemos estar o quê? Atentos, não é mesmo? Aqui vira e fala que o Senhor, gente, Ele nos deu todos os recursos da graça. O Senhor Jesus, Ele nos oferece, Deus, Ele nos oferece tudo o que nós precisamos para vencer neste mundo. Nós temos as vestes, nós temos o convite, nós temos a candeia, nós temos o azeite, está tudo à nossa disposição. Mas depende de cada uma de nós aceitarmos esse convite e se posicionar nesta hora, nesta última hora, sendo prudente. Amém? Fica essa palavra para vocês, que o Espírito Santo ele possa convencê-los ali, né? Despertar vocês daquilo que o Senhor ele tem preparado para vocês. Que vocês não percam a oportunidade de hoje se posicionar. Amém? Amém.